amigos, estamos aqui novamente, o grupo de irmãos da Sociedade Brasileira de Eubiose. À minha direita o Miguel, o Elvio, à esquerda o Eric e eu, Roberval, falando novamente sobre Revelando JHS, hoje com dois tópicos a serem abordados, que sejam karma e reencarnação, e esperamos poder passar aquilo que o nosso mestre JHS deixou a respeito desses tópicos. A lei do livre-arbítrio é o próprio homem que a institui para si mesmo, segundo a sua evolução ou involução, o que tanto vale pelo acúmulo de skandhas, tendências, boas ou más, que o mesmo possui como bagagem kármica. Esse é um trecho de abertura do nosso venerável mestre, o professor Henrique José de Souza, num artigo publicado na revista Dharana, que é o órgão oficial da Sociedade Brasileira de Eubiose. Bom, a palavra karma tem como seu conceito a ação. Uma das leis de Newton exemplifica bem o que seja o karma. A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. Ou seja, aquilo que fazemos, nós temos obrigatoriamente um feedback, temos um retorno, temos uma avaliação disso, de uma forma ou de outra. A isso se institui chamar karma. E essa cadeia de acontecimentos, onde um está ligado ao outro, é que nos ligam à roda de nascimentos e mortes, ou à roda de samsara, que a gente costuma dizer, em outras palavras, reencarnação. Então são dois temas que se imbricam, que se conjugam, né? Como o professor coloca aí, ele coloca o karma como um conceito relativo, né, irmãos? Ele coloca o karma como um conceito relativo, que tem a ver com o livre-arbítrio de cada homem. E ele mesmo diz, cada um institui para si próprio o limite desse livre-arbítrio, e isso está intimamente relacionado com o seu estado de consciência. Estado de consciência, exatamente. E completando o que você acabou de dizer, ele diz o seguinte: entre poder o homem vulgar fazer o que bem entender e o dever, vá grande distância. Aí está o próprio termo Dharma, que se dá à lei para provar o contrário, isto é, dever. Ele coloca que o homem consciente, ele tem por obrigação saber o dever dele na vida, e não viver de uma forma inconsciente, penso eu. No fundo, a gente percebe que não há como querer transferir a responsabilidade do resultado da sua própria evolução para um terceiro. Então, essa lei, de uma certa forma, ela parece transferir um nível de responsabilidade sobre a sua própria evolução do ser no atual estado que ele está vivendo, né? Então, querer delegar por uma religião, por um Messias, exato, que ele vai resolver o seu problema evolucional, transferindo responsabilidade sobre os seus atos, sobre o que ele está vivendo, isso não condiz com essa lei, né? É responsável por aquilo que faz totalmente. Exatamente. Exato. E esse conceito que a gente vai tendo, que o homem vai tendo com o passar da vida e dos tempos, da sua própria responsabilidade, do uso do seu livre-arbítrio, ele está muito ligado com esse estado de consciência que cada um deve ter, ou seja, a posição relativa que ele ocupa dentro do todo, a consciência que ele tem do que seja a globalidade, o todo, e como ele está inserido nisso, qual é o dever dele perante esse todo. Daí já se vê que o karma, ele, apesar de ter efeitos pessoais, ele é uma lei universal que abrange a todos em conjunto, porque você responde em relação ao conjunto em que você está inserido. Daí se dizer que o homem que conhece a sua posição relativa dentro do todo
seja de uma sociedade, seja do universo, seja de que amplitude for, ele tem uma amplitude e um livre-arbítrio diferente daquele que não o possui. Exemplificando, se a gente considerar o livre-arbítrio de um bovino, o livre-arbítrio desse bovino ele está limitado ao pasto em que ele está circunscrito, que é diferente do livre-arbítrio do homem, que está limitado aonde ele se limita, tá? O seu campo de atividade, ou seja, familiar, social, profissional, ele é limitado pelo próprio ser humano. Então o karma dele está limitado por ele. Nessa medida é que o mestre diz que o homem limita o seu livre-arbítrio, dando amplitude para o seu karma. Então, mas eu acho que o que precisa ser percebido é isso. Apesar de existir um limite, esse limite ele foi construído pelas ações do passado, é um acúmulo, que é o que se fala assim, ele nasce no ambiente propício para desenvolver determinadas tendências. Mas isso não quer dizer que ele não possa transformar isso, que ele não possa fazer um esforço de puxar uma vontade mais poderosa dentro de si para superar os limites atuais que ele está vivenciando como herança, como bagagem. Quer dizer que ele tem possibilidade de evocar uma força maior dentro de si mesmo para poder ir muito mais além desses limites atuais. Isso a gente deve entender também, tanto no aspecto emocional quanto mental, não só no aspecto físico, propriamente dito, né? Que a capacidade de transcender limites se dá em todos os planos onde existe consciência. Perfeito. Então, a gente coloca karma na mesma razão de destino. Então, um destino ele pode ser modificado. As pessoas dizem que nascem com determinado destino. Esse destino também ele é modificado. Ele é modificado de acordo com a consciência da pessoa. Se eu tenho uma meta já pré-determinada a seguir, dada pelo meu destino, de acordo com a minha ação na vida, eu posso modificar esse destino. Então você vê a importância do conhecimento como contraste para quem vive a ignorância. Se você tem conhecimento de como modificar o efeito de uma causa criada na ignorância, será que você tem que recolher esse fruto? Ou você pode transformar ele? O nosso irmão Elvio, o karma pode ser modificado. Como dizia Buda, ninguém nasce na família, na cidade, no país, que não lhe é devido pelo karma, ou seja, pelas ações das vidas anteriores. Karma, como a gente já viu, é ação. Pelas ações da vida anterior, ele vai dar um determinado resultado, mas isso pode ser alterado. Claro, você faz um determinado ato aqui, e antes que esse ato surta um determinado efeito, ele pode ser contraditado por um outro ato de vontade própria, daí de se dizer do próprio livre-arbítrio. Essa limitação que o Eric disse, ela tem a ver exatamente com isso, você limitar-se a si próprio. Você pode escolher viver uma vida dentro da sua cidade e viver lá toda a sua vida, nunca sair de dentro da cidadezinha sua com 50 mil habitantes. Ou você pode ampliar esses horizontes e ter outras cidades para visitar e trabalhar com outras cidades, e pode ser um cidadão do mundo, viajar pelo mundo todo. Então isso, o karma ele é flexível, ele não é rígido, como se diz um próprio aforisma, ele inclina como as estrelas, elas inclinam, mas não obrigam. Existe uma inclinação para que aquilo aconteça, mas não uma obrigação. Mas só uma coisinha, antes de a gente discutir um pouquinho esse tema da bagagem, né, que traz, então tem que ter uns conceitos bem claros, assim, de um conceito de pré-existência de algo. A gente está falando de existência. Tem que ter uma pré-existência, algo que pré-existe antes da matéria, algo assim nesse sentido. A existência propriamente dita e depois a pós-existência, ou seja, o desenlace. Então tem que ter esses conceitos bem
na mente, porque aí que surgem as divergências entre existir reencarnação ou não. É isso? Você ter um conceito de a matéria ou esse corpo que eu estou usando foi criado agora, nesse momento, e o meu espírito também foi gerado agora nesse momento, segundo o conceito até católico atual. Não é isso? Sim. Você é criado, o seu corpo é criado e o seu espírito começou agora a participar desse processo, e depois você vai ter o que eles trocaram de reencarnação por ressurreição, não é isso? A ressurreição. No final dos tempos vai ter a ressurreição do corpo. Então, para ficar o conceito de que bagagem é essa que a gente está trazendo? De onde é que é? Tem que ter firme esse conceito de uma pré-existência, ou seja, do mundo espiritual, de onde derivou todos os outros, as outras mônadas, vamos assim dizer, que a gente já comentou aqui em outros vídeos, para entrar nesse processo reencarnacionista. Acho que aí então a gente tem que falar da formação então, pode ser falar, do ser pode falar. humano. Aí, inclusive, entra o próprio conceito de tucuísmo, né? Mas eu acho que antes de entrar nesses temas, a gente devia explorar um pouco mais a questão do karma. A gente fala dos limites. O que precisa, acho que ficar bem claro é o seguinte, que a regência, a lei, vamos dizer assim, o Dharma, ele não pode ser simplesmente ser apagado, vamos dizer, propriamente dito. Ele tem que ser transformado. Então, a experiência ou a vivência de grandes expressões da humanidade, elas sempre tentaram traduzir que o karma, ele pode ser modificado por esforço próprio ou até por um terceiro, desde que ele assuma as consequências. Quer dizer, você não desfaz um karma sem vivenciar um metabolismo que faça com que ele seja ajustado. Exige um esforço. Então, no caso, por exemplo, se alguém está vivendo um karma, vamos dizer, patológico, e você quer curar ela disso instantaneamente, você teria que assumir esse karma patológico na tua constituição. Então, os seres que a gente vê do passado, alguns já deram demonstrações de que eles podem assumir uma condição de um outro. Mas o metabolismo, ele tem que realizar isso em si mesmo para poder ser transformado esse karma. Porque ele tem que ser transformado, ele não desaparece sem um trabalho. Sem dúvida, não existe o calote, né, na lei universal. Isso tem que ser resgatado, isso tem que ser pago. Se existe alguma coisa que foi criada, isso tem que ser criado. Aí cabe a gente dizer o seguinte, o karma, ele acontece da seguinte maneira, a gente falou que é ação. Então você tem uma ação, seja ela qual for. Essa ação tem reflexos em planos sutis. E ela vai subindo do plano físico ao plano astral, ao plano mental, plano búdico, até chegar ao plano causal. Quando chega no plano causal, essa ação que foi feita no plano físico tem uma reação, e essa reação começa a descer os vários planos sutis até chegar no físico. Essa é a reação. Quando é feita uma ação e ela está no processo de subida e depois de descida para se obter a reação, ela pode ser neutralizada por uma outra ação aqui no plano físico que interrompe esse percurso ou que neutralize esse percurso, mas necessariamente há que existir uma outra ação para que isso aconteça. Esse é um dos processos. Outro processo, depois que isso já se concretizou como reação, isso tem que ser dissolvido. No caso de um karma patológico, isso acontece através do sofrimento, através de uma peregrinação a médicos ou através mesmo de alguém de um potencial superior assumir esse karma a si e dissolvê-lo. De qualquer forma, isso tem que ser zerado, essa contabilidade tem que fechar, isso não pode ser a gente pode até ver isso na nossa própria medicina. Existem certas doenças chamadas incuráveis que de um dia para o outro passam a ser curáveis. Então isso representaria então uma redenção ou um resgate a nível de conhecimento. Ele ilumina essa ignorância como resultado. Então esse karma de uma doença que está tendo coletivamente, se ela de repente começar a não ter mais essa cobrança, haveria então
a situação dela ser curável. De incurável ela passa a ser curável. Quer dizer, mudou a condição da coletividade, né? Exatamente. Então, nesse mesmo texto, o mestre diz que a verdade é uma energia latente, que ela é própria do ser humano, na razão de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente ignora essa verdade universal que existe dentro de cada um de nós, a gente passa a viver a fatalidade do mundo, das coisas mundanas e não espirituais. Então, quanto mais consciência se tem dessas energias universais, dessa consciência universal, do qual nós fazemos parte pela própria criação nossa, divina, de origem divina, menos a gente está sujeito a essa lei kármica que oscila na balança, né? Que nos conduz para um lado ou para o outro, nessa coisa de bem e mal. Na verdade, a gente devia se manter equilibrado em consonância com as leis da natureza, com as leis universais. A respeito disso que o irmão Elvio comentou, realmente a gente devia ser imagem e semelhança do Criador. Ou seja, ser como ele significa ser três pessoas distintas numa só verdadeira. E hoje nós só reconhecemos em nós a personalidade, né? Exato. E essa é uma das razões pela qual a gente não tem conhecimento das nossas encarnações passadas e nem do processo kármico a que estamos submetidos, porque essa coordenação transcende a personalidade comum que nós temos. A consciência focada na personalidade, ela é uma consciência focada na individualidade, ou seja, naquilo que não se divide, na parte espiritual, naquilo que você está intimamente ligado e relacionado espiritualmente falando. A gente pode relacionar isso com o nosso eu, ou o nosso ego superior. Ou alguns diriam, é o mestre, aquele que coordena o processo reencarnacionista e kármico, né? Essa consciência a gente também pode atingir através do conhecimento, através de práticas que nos levem a uma maior amplitude de consciência e uma maior amplitude de livre-arbítrio. Para isso existem os colégios de iniciações, como no caso é o nosso, predispõe a isso também, né? Essa maior consciência que a pessoa vai adquirindo, analogicamente falando, vamos dizer assim, você entra numa firma para trabalhar para fazer um diodo. Então a sua função dentro da firma é soldar o diodo e fazer o diodo ali. Você não necessariamente precisa ter conhecimento que esse diodo vai fazer parte de uma placa integrada, que vai fazer parte ou de um aparelho que vai emitir som ou imagem. A sua consciência naquele momento é de fazer um diodo. O processo global quem tem é quem está em nível superior e hierárquico ao seu. Ou, por exemplo, o chefe da sua seção tem noção daquilo que ele precisa e dos objetivos que a sua seção precisa atingir. E os outros diretores têm noção do que todo aquele processo industrial vai levar a um processo acabado para ser colocado no mercado. Não necessariamente o operário tem consciência disso tudo, mas ele pode vir a ter, à medida que for trabalhando corretamente, tendo conhecimento, tendo as práticas corretas, ele pode ir ascendendo hierarquicamente dentro dos graus da firma, dizer assim, e ter conhecimento não só de fazer o diodo, mas da placa integrada, do sistema todo que aquilo vai ser montado e como isso vai ser colocado no mercado, enfim, ampliar a sua visão de conhecimentos para que não esteja submetido somente ao karma de ter que ficar o dia inteiro sentado soldando um diodo ou uma placa integrada, né? Esse processo que a gente tem na vida e a gente não consegue reconhecer o karma e a reencarnação é porque o nosso processo de consciência está focado na personalidade e não voltado para a nossa individualidade. À medida que isso é feito através do colégio de iniciação e através de conhecimentos e de práticas que te religam
a essa unidade, fazendo então com que você seja idêntico a Deus, 3 pessoas distintas numa verdadeira, porque você não só tem a personalidade, mas você tem a parte individualidade ligada a essa personalidade e isso ligado ao todo. Então são 3 coisas, são 3 estados, 3 estágios que dão uma maior amplitude ao karma, à reencarnação e à nossa própria ação na sociedade, no mundo em que vivemos. Então, dentro do que você falou, a gente pode entrar no tema reencarnação, explicando como que é a formação do homem, né, do ser humano, que é constituído de corpo, alma e espírito. Segundo a teosofia, contrariamente a alguns movimentos religiosos que veem a alma como o ser eterno, aquele que reencarna realmente, né? Mas nós vemos como corpo, essa tríade que você mencionou, corpo, alma e espírito. Dentro dessa tríade, o que nós podemos falar sobre reencarnação? O que realmente reencarna? Que é um tema bem interessante. Uma coisa que ele falou que o karma nem premia e nem castiga. Que o conceito vulgar do termo karma é castigo, quando ela é uma lei de equilíbrio, é uma lei de ajuste para exaltar a evolução. Então, ele não é um castigo, isso daí tem que ficar claro, porque Tá normalmente a gente vê o karma, né, todo mundo, né, vê o karma, é meu karma. Não, meu karma, ele é positivo também. Se eu tenho uma casa bonita, é meu karma. O que reencarna realmente não é a personalidade. É o resultado do que foi feito. Do que foi feito. Isso daí é legal, então. Né? Eu acho que a gente precisaria retomar o alicerce do conceito evolucional. A evolução, ela, no conceito teosófico, né, biótico, é a transformação da vida energia em vida consciência. Então, o processo reencarnacionista, ela visa dar continuidade a esse processo. Por que a reencarnação não tem continuidade de consciência? Ela estaria relacionada com o mesmo processo quando a gente vai dormir e a gente também não tem continuidade de consciência, mas a gente continua tendo alguma existência? Como é que se poderia entender a reencarnação, então? Eu vejo que o processo de consciência é justamente o foco do colégio iniciático, né? Você dá continuidade de consciência nas suas reencarnações. Para isso você faz uma iniciação. Isso. Então, o que é consciência? Eu, por exemplo, eu vivencio uma experiência. Essa experiência é que me dá consciência. Não é verdade? Então, na medida em que eu dou espaço para vivenciar experiências novas, eu tenho possibilidade de alcançar uma consciência nova, renovada, ampliada. Porque eu estou vivenciando experiências não repetitivas, em todos os setores, né? Então, a consciência, a gente precisa ver que a riqueza da consciência vem como resultado da vivência. Por que ela é interrompida, essa vivência? Então, por que existe esse mecanismo de que chega um momento que existe uma espécie de uma saturação veicular, né, para que se possa jogar essa vivência num novo vaso, um novo veículo, para ter uma continuidade dessa mesma expansão, que é a evolução, transformando aquela vida energia em vida consciência. Na minha maneira de ver, eu entendo que isso ocorre em função dessas experiências não serem apenas pessoais. Elas ocorrem em nível pessoal, sim, mas elas não são suas somente, elas pertencem a uma coletividade. Da mesma forma, voltando à analogia anterior, o operário que faz um diodo, ele ao fazer esse diodo, ele está fazendo um diodo que vai beneficiar toda uma cadeia produtiva e dar um produto final que é muito maior do que aquele simples diodo, onde estão envolvidas outras pessoas com outras coisas a serem feitas e outras
outros materiais que são agregados a esse trabalho para se gerar o produto final. Se dentro desse processo ocorre uma falha de qualidade, isso tem que ser retornado, e retorna todo o produto, retorna toda aquela peça para ser feita. Então, não é como se pensa, eu fiz esse diodo e acabou a minha responsabilidade. Não, esse diodo, ele vai para frente e vai ser acoplado a várias outras coisas. Da mesma forma, a experiência que cada um tem no seu dia a dia realizado, ela é englobada, ela é somada com as experiências de outros seres para dar um resultado final. E, por ser muito maior do que a minha própria vivência particular, isso transcende a minha própria consciência e é coordenado, vamos dizer assim, por uma instância superior a mim. E esse trabalho, ele retorna, vamos dizer, em forma reencarnacionista, para que seja solucionado esse problema. Quando volta uma placa de circuito integrado que não foi aprovado pelo controle de qualidade, ele não volta dizendo que foi aquele funcionário que fez aquele diodo. Não, volta a placa, e a placa tem que ser refeita por todos aqueles que estão envolvidos, percebe? Então, a consciência, ela sofre uma descontinuidade justamente porque aquele que a realiza ainda não abarcou a globalidade da experiência. Ele tem uma consciência de separatividade em relação ao todo em que ele está trabalhando. Como a gente falou no início, é a posição relativa de cada um dentro da globalidade. Se a pessoa não tem essa noção, ele não tem consciência de continuidade do seu serviço, do trabalho que está fazendo. Só vai ter continuidade, só vai ter consciência de continuidade daquilo que está sendo realizado aquele que tem a consciência relativa da sua posição dentro da estrutura organizacional, vamos dizer assim. Então isso quer dizer o seguinte, que na medida em que a tua consciência, vamos dizer assim, terrena, humana, limitada, vamos dizer assim, nas aparências, ela consegue entrar ou transcender o mundo transitório, ela poderia então entrar no mundo permanente para se tornar imortal? Eu digo o seguinte, existe alguma, vamos dizer assim, uma meta a ser alcançada em toda essa vivência, dentro dos limites, para se alcançar o chamado sem limites, porque não tem mais tempo? Entrou numa consciência de continuidade permanente? Isso seria então, vamos dizer assim, uma etapa, o meta da evolução no momento? A saída da roda de samsara, né? Isso, estaria vinculado com isso, o conceito dessa superação. Quer dizer que existe então um momento onde o ser humano poderia alcançar uma expansão de consciência tal que ele não tivesse mais algo a dar continuidade nesse mundo transitório. Isso pode ser que sim, mas isso é relativo. Porque, na verdade, esse mundo que a gente chama dos efeitos, ele está intimamente ligado aos outros mundos e não se desvincula um mundo do outro, né? Esses mundos estão relacionados. O que nos falta é a consciência desse mundo relacionado aos outros, né? E essa consciência, essa interligação de consciência é que pode ser atingida, mas isso é gradativo, é feito passo a passo, é feito lentamente. O cara que faz o diodo hoje, amanhã ele pode ser responsável por uma seção e depois por um setor maior, até chegar a um cargo maior de diretoria, mas isso é feito com o tempo, isso é feito através de um processo lento, que a princípio, o que ocorre, assim como você tem uma meta a entregar, você tem que produzir tantas peças em um determinado dia. O que ocorre com a gente é a mesma coisa. Quem tem a consciência do karma e da reencarnação, pede para a gente, ou coloca na vida da gente, determinadas coisas para que a gente realize em função do objetivo imediato. Não que a gente tenha consciência do porquê está realizando isso na sua globalidade. A gente tem uma consciência imediata dessa realização, né?
Isso é gradativo. De uma forma mais prática, vamos ver se eu consigo. O corpo, o ser humano é formado de corpo, alma e espírito, como a gente falou. Nós temos o nosso corpo físico, o outro corpo que é o duplo etérico, nós temos a alma, que é dividida entre mente e emoção, e temos essa tríade superior, esse espírito formado de manas abstrato, Budi e Atma. Nós vivemos hoje nesse quaternário inferior, chamado, que a gente pode acompanhar no desenho, que é a mente, a emoção, a alma e o corpo físico e o duplo etérico, que é chamado de Kama Manásico, né, pelos hindus. E o nosso objetivo é alcançar essa tríade superior, que é esse espírito. Quando se atinge essa parte superior, é que nós deixamos de reencarnar, porque aí nós nos tornamos a própria criação da humanidade, naquilo que Santo Agostinho disse, que deuses fomos e nos temos esquecido, né? Que é o que faz parte da nossa própria criação. Então o objetivo nosso é alcançar esses valores espirituais, para que deixemos de reencarnar. Então, mas dentro desse mesmo conceito, se você vive dentro de um plano, como você mesmo estava colocando, são os 7 planos universais, né? Sim. Onde que teriam, respectivamente, 7 veículos correspondentes a esses planos. Se a gente ainda não acordou uma consciência veicular de um plano superior, por exemplo, se a gente só vive emoções, então a nossa consciência ela fica focada só no plano das emoções. Então, você vê a diferença entre uma pessoa que já consegue não dar tanta importância às emoções e consegue equilibrar com a razão. Então, na mesma vivência, ela vai vivenciar o processo de uma forma diferente. Quer dizer, aparentemente, a pessoa que come só emocionalmente falando, ela vai comer Sim. muito distintamente e ter um resultado diferente no seu organismo do que uma exatamente. pessoa que também está comendo por razões mentais, e não só ele não está sendo uma conduzido pela alimentação consciência correta. emocional, ele está sendo conduzido também por uma outra consciência já. Junto com a emocional, ele agregou uma experiência que lhe mostra uma razão sobre aquelas emoções. Então, essa consciência mais interna, ela começa a conduzir a mais externa, dependendo de quanto o indivíduo, vamos dizer assim, se foca num veículo ou num corpo sobre o outro. Não é isso? Sim. Então, você falou da tríade. As experiências vivenciadas num determinado plano, elas chegam num ponto onde que se começa a saturar para querer transcender isso, né? Que começa a haver uma solicitação, uma aspiração de se vivenciar uma coisa que está além disso. No caso do emocional, com o mental, a gente vê isso nitidamente. A pessoa vê que o resultado só das ações emocionais, elas trazem resultados, muitas vezes, que poderiam ser transformados ou exaltados de uma outra forma. Então, ela não viveria um caminho doloroso se ela tivesse uma razão agregada na emoção. Aí ela começa a valorizar uma consciência maior e ela começa a querer expandir na sua consciência emocional, né? Ela querer expandir o espaço para uma consciência mental em conjunto, né? Isso que você falou é exatamente por aí. Eu vejo assim, colocando isso em termos mais, vamos dizer, de outra forma, o karma, ele não diz respeito somente a pessoa que está vivenciando aquilo. Ele diz respeito a uma coletividade e como essa coletividade está se conduzindo. Como essa coletividade está andando. Nos casos das doenças é muito fácil ver isso. Quando você tem uma doença incurável, como você mesmo citou, você tem uma doença incurável e as ações de uma coletividade ou do país ou mesmo do mundo não permitem
que essa doença passe a ser curável, mas com o passar do tempo e as ações sendo mudadas, o foco ético e de realizações passam a ser outros, eles passam a dar ambiência para que essa doença passe a ser curável. Então, o karma meu, que tenho essa doença, não necessariamente é o karma do outro que tem aquela doença, mas a doença é universal. Então, percebe-se aí que o meu karma individual está vinculado ao karma da coletividade, do universo, do mundo, do planeta. À medida em que as consciências do planeta forem se congregando para modificar essa situação, eu sou beneficiado com isso, e eu beneficio também ao planeta na medida em que eu modifico a minha consciência e permito que uma doença incurável seja curada em mim. Então existe essa interação de karma, que é uma visão bem mais ampla do que uma visão particular, quando você, como se diz muito por aí, o karma dele é esse, com uma conotação pejorativa, né? O karma é ação e reação, e ele envolve não só a ação da pessoa, mas uma ação de uma coletividade, de um todo, tá? O operário muitas vezes é mandado embora da sua unidade de trabalho, não porque ele tenha trabalhado mal, mas porque a firma está em transformação. E se ele não acompanha essa transformação através de cursos de capacitação, ele passa a ser excluído do processo daquela firma, porque a firma está em transformação. Aquilo não ocorreu com ele por um karma dele trabalhar mal, mas é um karma coletivo de todos que trabalham ali e da objetividade da firma como um todo. Então, na sociedade em que nós estamos envolvidos, nós temos karmas que são particulares nossos, nós temos karmas que são mais coletivos e karmas que são universais, dos quais nós fazemos parte, né? Isso também tem a ver com aquilo que o professor falou, com o que o nosso mestre falou, quando ele fala que o livre-arbítrio de cada um é que determina o karma de cada um, porque você vai se ligar exatamente a grupos, vai se ligar a egrégoras que têm um determinado karma e não outro karma, né? E tudo isso é transcendido através da inteligência, ou seja, do conhecimento posto em prática de uma maneira objetiva e racional e lógica. Esse processo está ao alcance de todo ser humano. E o ser humano não está subordinado a isso. Está enquanto não tem consciência disso. Mas, à medida que ele vai tendo consciência disso, ele pode transcender esse karma ou os karmas, a humanidade. Quando se fala em a humanidade entrar numa nova era e surgir um novo reino de paz, é o quê? É a condição que a humanidade, através das suas realizações políticas, sociais, econômicas, em todos os sentidos, dá para que o karma atual seja transcendido. E isso pode ser feito. Nós não vamos ficar eternamente estacionados nisso, né? Isso tem uma medida individual e tem uma medida cíclica a ser realizada. É por isso que, quando se fala dessa medida cíclica ou do ciclo que envolve todo o processo evolucional do planeta, esse processo está ligado a outras consciências que o homem vulgar, como é dito aí, não tem acesso, mas que pode vir a ter, e trabalhar-se dentro disso e trabalhar a própria humanidade dentro disso. Isso amplia o livre-arbítrio e dá uma outra condição. Isso, de uma certa forma, reforça o entendimento de que o karma ele não castiga propriamente dito. O conceito comum das palavras, do termo, é que o karma é um agente de cobrança, né? Na verdade, o karma ele funciona como uma lei que regula o equilíbrio entre o abstrato e o concreto. Ele é aquele que organiza o resultado. Como você mesmo mencionou, ele vai entre o plano das causas até o plano dos efeitos. Ele faz essa tessitura, esse equilíbrio entre essas duas condições, de causa e efeito, de seria realidade. o fiel da balança, a justiça. É a justiça, ele mantém exatamente. equilíbrio para que haja um processo evolutivo do ser humano, né? Acho que o objetivo é restaurar esse equilíbrio
neutralizando essa coisa de bem e mal, porque karma não premia e nem castiga, como você falou, mas sim ele promove o equilíbrio para que o ser humano continue no seu processo evolutivo. Agora é interessante colocar dentro dessa visão que acabou saindo aqui da nossa conversa, de não só um karma particular, mas um karma coletivo, e como isso interfere na vida de cada um, que o processo reencarnacionista segue os mesmos moldes. Ou seja, normalmente se pensa que eu vou morrer e eu vou reencarnar. A coisa não é bem assim, porque não se considera, quando se pensa isso, o coletivo. Eu estou inserido no coletivo e as experiências que eu tenho realizadas na presente encarnação, ela também está voltada ao coletivo. Então esse processo de reencarnação, ele é um tanto mais complexo na medida em que a gente considera não só o ser, mas a coletividade a que nós estamos envolvidos com ela. É como se fosse assim, todo o processo de aprendizado que se tem numa vida, numa encarnação, ele, após a morte, vai ser triado na sua parte positiva e negativa. Entenda-se de positiva aquilo que foi realizado e terminado, e negativo aquilo que falta ser realizado. Por exemplo, você tem um determinado trabalho a ser realizado, esse trabalho tem um determinado tempo, isso é feito em etapas. Então hoje você faz uma parte, amanhã você faz outra, e assim sucessivamente. Se o trabalho que você tem para fazer hoje não foi inteiramente terminado, é claro que amanhã você tem o trabalho que você tem que fazer amanhã, mais o que ficou de fazer hoje. Isso vai se acumulando, isso vai se congregando. Então todas essas experiências, elas são realizadas e elas são triadas dessa forma, aquilo que foi realizado e o que não foi realizado. O que não foi realizado tem que voltar a ser realizado, ou seja, não é voltar a ser realizado, tem que ser realizado, mas como o tempo de entrega daquele trabalho expirou, aquilo tem que voltar de uma nova forma, ou por uma outra pessoa da mesma sessão para ser realizado. Não é isso que acontece nas firmas? Então aquilo que eu fiz de positivo, ele é triado na sua parte positiva e negativa. Aquilo que é feito positivo, ótimo, vai para frente, vai dar continuidade no processo global a que eu estou inserido. Aquilo que não foi realizado, ele tem que ser realizado. E no caso da reencarnação, como a gente não termina tudo que tem que fazer numa só encarnação, aquilo que ficou pendente tem que voltar. Não necessariamente comigo mesmo, mas para a sessão que é responsável por aquilo. Exemplificando, o cara que está fazendo aquele diodo naquela sessão, ele faz aquele diodo e realiza aquele trabalho que ele está realizando ali. E o processo vai para frente. E aquele trabalho que ele não conseguiu realizar, a meta diária que não foi conseguida, isso vai ter que ser conseguido no dia seguinte. E vai ser dividido entre todos os que estão trabalhando. Não é isso que acontece? A sessão tem que fazer 1000, a sessão só fez 800, os 200 ficaram, então tem que ficar, amanhã vai ter que fazer 1200. Esses 1.200 vão ser divididos entre todos os funcionários e não somente entre aquele que deixou de fazer aquela quantidade X de unidades, de diodos, por exemplo. O processo reencarnacionista é da mesma forma. Quando você falece e depois essas experiências têm que voltar, não necessariamente volta com você, mas volta com outro operário que é da mesma sessão. Esse é o processo geral, integrado, em que as experiências tem que ir acontecendo, e você se posiciona, agora a parte pessoal, cada um se posiciona em relação a essas realizações, segundo o seu conhecimento, segundo a sua habilidade, segundo a sua técnica, segundo, enfim, a sua destreza para realizar aquilo. À medida que você é um bom cara que faz diodo, você vai fazer placa integrada. À medida que você faz aquilo bem, você vai passar por um cargo superior, e assim sucessivamente. Então o processo reencarnacionista não quer dizer assim, eu morri e agora eu vou reencarnar para realizar aquilo que eu não fiz. Não. Você está seguindo a evolução como um ser
que faz parte de um processo, e esse processo tem metas a serem atingidas, e essas metas têm que ser atingidas através de todos aqueles que estão sendo trabalhando nesse processo. Então a própria reencarnação não é tão pessoal assim, quando fala assim, eu morri, eu vou reencarnar. Não, é um processo geral dentro de um processo particular, ou um processo particular dentro do geral. Exato. Tá? Essa ideia parece um pouco subjetiva, mas ela é importante que seja começada a pensar, para que não se pense que reencarnação e karma é uma coisa só pessoal, particular. É o meu e estou independente do resto do mundo que me cerca. Não. Isso acontece em conjunto. É essa falta de visão do conjunto que traz a dificuldade da gente entender exatamente esse processo de karma e reencarnação na nossa vida. Qual é a nossa função dentro do todo? Que não está ligado à personalidade, à individualidade. Não está ligado à personalidade. Como se pensa, né? Eu morri, eu reencarno como Elvio, mas com outro nome que não tem nada a ver. Mas então nós estamos ligados a um princípio maior que esse princípio crístico, esse princípio monádico, onde tudo não seria a indústria que você diz, que é um todo e a partir daí é transferido para a alma de cada um de nós, é recriado. Porque a pessoa, quando, por exemplo, ele deixa de ser um operário e passa a ser um chefe de seção, aquele trabalho que ele ia fazer, vai entrar outra pessoa ali e realizar aquele trabalho. Porque aquele trabalho não pode deixar de ser realizado porque ele foi promovido. Percebe? Para o todo, houve uma reencarnação naquele ponto em que ele foi substituído. Ele, como pessoa, ascendeu dentro da escala hierárquica, mas para a empresa o processo continua. E ele vai, dentro da nova função dele, realizar o trabalho dele, até o dia que ele for levado a uma condição superior. E essa condição superior a que ele for levado, voluntariamente haverá um substituto para ele naquela outra função e assim sucessivamente. Há um crescimento individual, pessoal, que requer o esforço próprio de cada um, daí o faze por ti que eu te ajudarei, e existe dentro desse processo individualizado de cada um, o processo global, que é o que coordena tudo isso, né? Muita gente não acredita em karma, ou não acredita em reencarnação, porque não tem essa visão geral. Fala, eu não lembro das vidas anteriores. Você não lembra porque é um reles operário. Do momento que você for ascendendo a graus hierárquicos superiores e entender o processo que está envolvido em toda a corporação, você vai entender como é que isso se processa de uma maneira mais clara. São só pinceladas que a gente deixa aí para que o amigo internauta pense. O karma, ele pode ser incipiente, né? Quer dizer, ele pode ficar embrionário. Então, hoje, o resultado dessa ação, ela não se manifesta, né? Então, ela fica como uma semente. Então, essa nossa ideia de que eu sou eu, é uma ilusão. Sim. Porque o resultado traz uma experiência de uma vivência hoje, já traz uma consciência diferente. Então, a consciência que hoje está dizendo que eu sou eu, não é a mesma amanhã. A gente só não está vendo essa continuidade de transformação, ou de expansão, ou de mudança de consciência. No caso, quando se passa de um corpo para o outro, talvez, isso que a gente deveria talvez abordar melhor. Qual o propósito da reencarnação? Por que a evolução instituiu o regime de encarnação nessa etapa de consciência que a gente está vivenciando? Como que a evolução justifica isso? A evolução ela é cíclica, né? Toda manifestação universal ela passa por um processo cíclico de nascimento, transformação e declínio, né? E eu acho que é sempre uma renovação. Então, mas essa não lembrança, ela pode ser um mecanismo de proteção da evolução, então? Porque você pensa bem,
Se você vivenciou experiências trágicas e você tem que resgatar isso ou equilibrar isso pela regência, você bagunçou aqui, né? Se você tem que corrigir esse desvio. Será que se você tivesse a lembrança disso numa outra condição, você faria isso naturalmente? A reencarnação está vinculada nisso tudo, né? Porque você reencarna exatamente em função da roda de samsara, da parte karma. É o karma que obriga você a reencarnar. É o karma que obriga, porque você, na tua, vamos dizer, essência, você vive uma consciência celeste, uma consciência divina integral. Só que quando você mergulha na matéria, é que você mergulha num limite. A matéria, ela evolui, vamos dizer assim, para e passo, né, com a parte do seu conteúdo. Então, é por isso que existe uma frase, até usada no Oriente, principalmente, que Deus se faz cada vez mais Deus. Parece um absurdo, mas vai tomando consciência. É o propósito da evolução. Existe uma consciência que, vamos dizer assim, mesmo que seja global, ela também está em contínua expandindo. Está se autoconhecendo. Isso que eu acho que é importante ver. Exatamente. Deus está se autoconhecendo através de nós que somos partes desse Deus. Exatamente. Então voltamos a falar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é para veicular essa consciência divina, então. Para agir, ou seja, nós agimos através dessa consciência que nós chamamos de Deus. Isso. E essa, vamos dizer, como você citou, essa real falta de conhecimento das nossas encarnações passadas, ela está justamente ligada, eu entendo com isso, exatamente, com essa falta de consciência que a gente tem desse todo. Porque você adquire essa consciência e pode ter esse entendimento. Só que quando você, vamos dizer assim, reencarna, você já traz consigo essa tendência, mas ela não é desde o primeiro momento já incorporada em você, ela vai sendo transferida aos poucos. Então vamos dizer assim, você tem o fígado dentro do seu organismo que tem uma determinada função de segregar bilis e coisas mais, e você tem uma célula do fígado que ajuda nesse processo. A consciência da célula do seu fígado não é a mesma consciência que o fígado como um todo tem, que por sua vez não é a consciência que o seu organismo tem, que você tem de você mesmo. Quer dizer, uma coisa é a célula que está dentro do seu organismo, outra coisa é você. A consciência dessa célula é relativa ao trabalho que ela está realizando. Sim. Quando a gente se corta na pele, aquela célula é renovada, o organismo se refaz. Aquela célula se perdeu, mas o organismo se refaz, né? Então, à medida que é modificada essa célula, ela vai ter aquela função, ela não vai ter uma função maior. Ela só vai ter essa função maior na medida em que ela for sendo trabalhada e passar por uma consciência diferente. Deus está aprendendo através de nós e se amplia através de nós mesmos, né? A respeito ainda desse tema, se diz o seguinte, tem um aforismo que diz que o Deus de cima é o mesmo Deus de baixo, mas ele tem o nome segundo a forma com que se reveste. Eu gosto muito desse aforismo. Ou seja, a consciência ela é limitada pela forma que a reveste. Que é o karma. Que tem a ver com o karma, né? Que tem a ver com tudo. Então, uma coisa é essa consciência num plano sutil, num veículo sutil. Outra coisa é essa mesma consciência num plano físico, numa matéria física. Né? Elas têm nomes diferentes e têm funções diferentes e consciências diferentes. Então, quando aquela consciência que é mais genérica, mais abrangente, é limitada pela matéria, ela se restringe até que essa matéria tenha condições de, no seu processo evolutivo, no seu processo, no seu progressivo, na sua progressiva evolução, dar condições da consciência que está revestida por ela se manifestar da maneira mais ampla. Então, a pessoa muitas vezes nasce, até um avatar, ele nasce
sem conhecimento, sem consciência de suas encarnações anteriores, mas com o processo evolucional e da iniciação que ele mesmo está submetido e através do seu processo kármico, aquele que lhe é próprio, ele vai ter esse conhecimento, ele vai chegar de novo a essa consciência, né? Então, todos nós nascemos sem essa consciência do que fizemos em vidas anteriores, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos feito isso. Simplesmente estamos com essa consciência obscurecida num determinado momento, até que, pelos meios adequados, isso possa ser atingido, pela iniciação. A gente gostaria também de citar uma frase aqui do mestre, que é: a quem muito foi dado, muito será pedido. Mas isso se conjuga com aquela outra máxima que diz que a gente não deve dar pérolas aos porcos. Normalmente isso não acontece num colégio de iniciação. O conhecimento é dado e cada um vai fazer esse filtro por si só. Então aquilo que é dado para alguém é porque ele tem merecimento de que aquilo fosse dado a ele. E o grande problema kármico, no caso, é o que ele vai fazer com esse conhecimento. Tá? Vai ser exigido dele, como ele tem esse potencial para realizar, que ele realize. Aí é que se enquadra: a quem muito foi dado, muito será exigido. Se foi dado, ele merece o que foi dado, ele tem esse potencial. Mas uma coisa é potencial, é energia potencial, é uma energia que não realiza trabalho. Outra coisa é energia cinética. Na medida que você transforma energia potencial em cinética, você está realizando o trabalho. E é nesse sentido que se fala: a quem muito foi dado, muito será pedido. Aquilo que foi lhe dado como conhecimento, você tem a obrigação de transformar em ação, em trabalho, em karma. Bem, esperando que a gente tenha deixado pontos de reflexão, nós encerramos nossa conversa de hoje, lembrando que informações sobre a Sociedade Brasileira de Eubiose pode ser conseguida no site www.eubiose.org.br, onde tem os endereços de todos os departamentos do Brasil e do curso de correspondência. Muito obrigado a todos, até uma próxima encontro.